noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãozinhos do coração. Quem vos fala é a missionária católica Alessiane. Que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E quero partilhar com vocês hoje, com muita alegria, o Evangelho do dia que se encontra em São Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos chegaram a uma região de Gerasa, do lado leste do lado da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: o meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que no morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nessa passagem do Evangelho de hoje, Jesus liberta um homem que estava sofrendo muito com os demônios, com a multidão, a legião, espíritos maus que o estavam atormentando, perturbando. Tanto é que
fizeram com que esse homem morasse num cemitério, entre os túmulos. E era tão violento que ninguém podia com ele, nem mesmo amarrando com correntes. Tamanha fúria desses maus espíritos. Tanto é que esse homem que estava atormentado vivia noite e dia nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo com pedras. Aí quando viu Jesus, o homem endemoniado caiu aos seus pés, se prostrou e pediu que não os castigasse. Mas eles disseram, né, os demônios disseram isso porque Jesus os haviam expulsado antes. E quando Jesus perguntou o nome dos maus espíritos, os demônios responderam que se chamava Legião, porque eram muitos que estavam atormentando esse homem. E implorava a Jesus para que não expulsasse para fora daquela região, porque a região de Gerasa era povoado por pessoas que foram contaminadas com a idolatria, com o paganismo e adoravam falsos deuses. Isso muito influenciadas pelos romanos, já que o Império Romano estava subjugando Israel no tempo de Jesus. Então o povo dessa cidade adorava os deuses romanos. E por isso que o mal estava dominando aquela região. Estava tomando conta. Por isso que os demônios pediram para Jesus que não os expulsasse para fora daquela terra. E como ali perto havia muitos porcos, eles pediram a Jesus com insistência que entrasse nos porcos. E os porcos, né? Depois que os espíritos maus saíram, os 2000 demônios saíram daquele homem, eles entraram nos porcos, que eram de mais ou menos 2000 a quantidade. E esses 2000 porcos, tendo recebido os demônios, eles se atiraram de cima do morro, da montanha, e se afogaram no lago. Os homens que tomavam conta dos porcos, né? Porque na verdade os porcos eram animais impuros para os judeus. Os judeus não podiam comer, só os pagãos. E como eu disse antes, o povo da cidade de Gerasa estava contaminado com o paganismo, com a idolatria romana.
Por isso que eles criavam, consumiam os porcos. Por causa disso, por causa da idolatria. Ficaram espantados ao ver o que aconteceu. E assim foram espalhar a notícia por quase toda a região, nas cidades, nos campos. E quando viram o homem que antes estava dominado por demônios, ter sido libertado por Jesus, essas pessoas ficaram espantadas por ver este homem calmo, tranquilo, vestido. E assim eles foram e contaram tudo o que aconteceu com o homem e com os porcos. E por a maioria desse povo cultuar falsos deuses, eles, em vez de agradecer, em vez de louvar ao verdadeiro Deus, a Jesus por ter operado tamanho milagre, eles acabaram o expulsando da terra deles, porque não quiseram acolher o Messias, não quiseram acolher o verdadeiro Deus. Estavam com o coração fechado, com os olhos da fé fechados, por ter deixado a idolatria, os falsos deuses tomarem conta de seus corações. Foram ingratos, porque eles decidiram expulsar Jesus em vez de o acolher. E o homem que foi curado, ao contrário, porque foi tocado pelo Deus verdadeiro, porque foi tocado pela graça, foi libertado. Ele, ao contrário, quis muito, insistiu para que Jesus deixasse ele ir junto, mas Jesus ordenou a ele que fosse melhor que ele fosse testemunhar sobre a sua cura, sua libertação, na sua cidade, na sua terra, até para tentar abrir o coração, os olhos da fé desse povo. E assim ele foi, testemunhou na região dessas cidades a libertação que Jesus operou nele, quanto ele foi bom para ele. E no final, no evangelho de hoje, todos ficaram admirados com o testemunho, com tamanha cura, libertação. Uma libertação muito grande, porque esse homem estava sofrendo e muito, inclusive por muito tempo, nas garras dos demônios, dos maus espíritos. Foi uma bênção muito grande, uma bênção muito grande. E assim como este homem que foi liberto testemunhou Jesus ao seu povo que estava com a mente e com o coração fechado, assim também devemos ser conosco, comigo, com vocês, que testemunhamos Jesus, falamos da sua bondade, da sua misericórdia, da sua autoridade, do seu poder para curar, para libertar. Testemunhar para aquelas pessoas, falar de Jesus para aquelas pessoas que ainda estão com o coração e a mente fechados,
fechados por conta, né, da idolatria dos tempos atuais, da idolatria ao dinheiro, aos bens materiais, às riquezas. E que vocês fiquem hoje sempre com as bênçãos de Deus por intercessão de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de vocês. Tchauzinho!